A TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à arte sustentável. Vamos conversar com o conversante sobre esse tema. A produção industrial avançou 1,1% em março, na comparação com fevereiro de 2022. Na série sazonal, houve um crescimento de 0,9% quando comparado ao mesmo período do ano passado. No mês dedicado à conscientização e à prevenção de acidentes de trânsito, o Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, o DETRAN-RJ, intensifica as ações com o objetivo de alertar a população sobre a importância da segurança nas vias e rodovias fluminenses. Para discutir o problema da violência nas escolas públicas, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, realizou uma audiência pública com o tema Violência na Escola e Contra a Escola. A Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a APPO, pede ajuda com doações para compor a alimentação dos atendidos. O diretor da CPTrans, Thiago Damasceno, se reuniu no fim da tarde da última quarta-feira com a direção do Sindicato dos Rodoviários. O diálogo com o objetivo de mudar e ampliar as maneiras de produzir arte e, lógico, de forma sustentável. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã, onde você pode nos acompanhar em Paraíba do Sul, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo, é claro que na nossa Petrópolis, e também pelas nossas redes digitais, sociais, TVC Correio da Manhã, Facebook e YouTube, e também em nosso site tvc16.com. Além de conferir a programação ao vivo, você consegue rever aquele jornal, aquele programa que você não conseguiu assistir e, claro, curtir, compartilhar com amigos e colegas. A gente ressalta que o nosso jornal Correio Petropolitano está na banca, levando para você aí tudo de informação a respeito de Petrópolis e a nossa área de cobertura. Não deixe de nos acompanhar também em nossos Instagrams, TVC Correio da Manhã e Correio Petropolitano, para você ficar antenado também pela sua rede social sobre tudo o que acontece em Petrópolis. E a TVC no impresso, no celular, na TV, em todos os canais, em todas as mídias, para você ficar bem informado. Vamos começar com o nosso noticiário, o Correio Petropolitano Debate de hoje, porque para discutir o problema da violência nas escolas públicas, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, realizou uma audiência pública com o tema Violência na Escola e Contra a Escola. O encontro reuniu centenas de pessoas, entre especialistas em educação, saúde pública e assistência social, além de alunos, pais dos estudantes. Um grupo de mais de 100 pesquisadores de universidades e institutos de vários estados divulgou um documento propondo um conjunto de ações para combater a violência estrutural nas escolas. Entre elas estão o controle da posse e circulação de armas, enfrentamento ao bullying, ações de mediação de conflitos, atividades continuadas de cultura, lazer e valorização dos jovens e política educacional baseada no respeito à diversidade. A psicóloga Naura dos Santos, americano, da Sociedade de Mediação de Conflitos, da SOMEC-RJ, contou com a sua experiência como que foi mediadora de conflitos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ, até 2018, como parte de um convênio com o governo do Estado. Ela e outro profissional do TJ capacitaram mais de 300 professores para realizar a mediação de conflitos em escolas estaduais. Tema muito importante e a gente, lógico, tem que sempre ampliar esse debate, não só ouvindo as entidades, os governos, mas a população, os alunos e, claro, professores, colaboradores, para ampliar essa segurança nas unidades escolares, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Vamos falar sobre economia, porque em março deste ano a produção industrial nacional cresceu 1,1% quando comparado ao mês de fevereiro. O analista André Macedo comenta sobre os dados obtidos neste mês e, claro, as causas desses 1,1%. A produção industrial avançou 1,1%
em março de 2023, frente ao mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal, interrompendo dessa forma 2 meses consecutivos de queda na produção, período no qual acumulou um recuo de 0,5%. Vale destacar que o resultado desse mês é a expansão mais acentuada desde outubro do ano passado, quando o total da indústria cresceu 1,3%. Nesse mês, assim como observado nos 2 meses anteriores, também se observa predomínio de taxas positivas, alcançando em março de 2023 16 dos 25 ramos industriais investigados. Contudo, cabe citar que o setor industrial permanece 1,3% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, e 17,9% abaixo do ponto mais elevado da série histórica, que foi alcançado em maio de 2011. Deste modo, com o resultado positivo observado no mês de março de 2023, o setor industrial marca um comportamento predominantemente positivo desde o final do ano passado, uma vez que tem um saldo positivo de 2,1% desde outubro de 2022, mesmo tendo assinalado uma perda de 0,5% nos 2 primeiros meses de 2023. Cabe destacar que, mesmo com esse saldo positivo observado nos últimos meses, o setor industrial permanece distante de recuperar as perdas de seu passado recente. No confronto contra igual mês do ano anterior, o setor industrial avançou 0,9% em março de 2023, revertendo dessa forma o recuo de 2,4% assinalado em fevereiro último. Contudo, no resultado desse mês, observa-se predomínio de taxas negativas, alcançando 14 dos 25 ramos industriais investigados. Vale destacar que no resultado desse mês observa-se a influência do efeito calendário, uma vez que março desse ano teve um dia útil a mais do que igual mês do ano anterior, e também da baixa base de comparação, uma vez que o total da indústria havia recuado 1,9% em março do ano passado. Com esses resultados, o total da indústria mostra variação negativa de 0,4% nos 3 primeiros meses de 2023 e assinala perda de ritmo frente ao crescimento de 0,6% observado no último trimestre do ano passado, ambas as comparações contra igual período do ano anterior. Entre as grandes categorias econômicas, esse mesmo movimento foi observado em bens de capital e bens intermediários, enquanto os setores produtores de bens de consumo semi-não duráveis e de bens de consumo duráveis assinalaram ganho de dinamismo entre os 2 períodos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência para obrigar o município de Duque de Caxias e o prefeito Wilson Miguel dos Reis e também a Secretaria Municipal de Educação Iracema Medeiros da Costa Silva a realizarem um concurso público para suprir a vacância de professores no município, no prazo máximo de 120 dias, o equivalente a 4 meses. A ação foi proposta pela Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação do Núcleo de Duque de Caxias. A promotoria considerou a denúncia encaminhada pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o SEP, a qual noticiava carência de professores, extensa e frequente oferta de aulas extras e grande número de servidores aposentados ou exonerados. Apenas em 2021 e 2022, o município teve 420 cargos vagos de professor 1, 2 e professor especialista. Também chegou ao conhecimento da promotoria a realização de um pregão em novembro de 2022 para a contratação de diversos profissionais terceirizados para a Secretaria Municipal de Educação. De acordo com a ação ajuizada, não há fundamento jurídico para a excepcionalidade dessa medida, que viola os princípios constitucionais da administração pública, que prevê o ingresso ao serviço público por meio de concurso. Ainda segundo a proposta, a omissão administrativa do prefeito e da secretária de Educação está amplamente configurada na medida em que optaram por ignorar as diversas tentativas do Ministério Público de encontrar uma solução extrajudicial adequada para a situação. A cada dia em que não se realiza o concurso, gera-se lesão ou ameaça de lesão ao direito à educação, dano irreversível ou difícil reparação aos diversos alunos existentes na rede pública, foi o que ressaltou a promotoria. O MPRJ também requer a aplicação de multa diária de no mínimo R$ 5.000 a incidir em especial, sobre o prefeito e sobre a secretária municipal de educação,
em caso de descumprimento da decisão. Em 2022, mudando de assunto, o rendimento médio mensal real domiciliar per capita chegou a R$ 1.586, com alta de 6,9% na comparação com o ano anterior, quando registrou o menor valor da série histórica iniciada em 2012. Com isso, a massa do rendimento mensal real domiciliar per capita subiu 7,7%, quando comparado a 2021, chegando a R$ 339 bilhões de reais. No ano passado, a retomada do mercado de trabalho e a concessão do Auxílio Brasil permitiram uma repercussão nos rendimentos da população brasileira, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua. Rendimentos de todas as fontes de 2022, divulgada nesta quinta-feira, dia 11, pelo IBGE. As regiões Norte e Nordeste apresentaram os menores valores de rendimento médio mensal domiciliar per capita, R$ 1.096 e R$ 1.011, respectivamente, ao passo que as regiões Sul e Sudeste se mantiveram com os maiores rendimentos, R$ 1.927 e R$ 1.891 nessa ordem. O percentual de pessoas com rendimento na população do país subiu de 59,8% em 2021 para 62,6% em 2022, maior proporção da série histórica. O rendimento de todos os trabalhos, R$ 2.659, caiu 2,1%, enquanto o rendimento de todas as outras fontes, R$ 1.657, cresceu 12,1%. Em 2022, a massa do rendimento mensal real de todos os trabalhos subiu 6,6% em um ano, indo para R$ 253,1 bilhões de reais. Segundo o IBGE, a recuperação ocorre após perdas de 5,6% em 2020 e de 3,2% em 2021 durante a pandemia de Covid-19. Segundo a pesquisa, o rendimento médio mensal real domiciliar per capita era diferenciado quando comparados com domicílios que recebiam ou não algum programa de transferência de renda, especialmente quando o benefício era do programa Auxílio Brasil Bolsa Família. O rendimento médio mensal real domiciliar per capita aos domicílios que recebiam o Auxílio Brasil em 2022 foi de R$ 533. Para os domicílios que recebiam o benefício de prestação continuada, BPC, este rendimento médio foi de R$ 900. Por sua vez, nos domicílios que recebiam outros programas sociais, o rendimento médio foi de R$ 814. Na verdade, a gente sabe que ainda está muito difícil para o brasileiro, principalmente quando ele vai às compras, né? E a gente acompanha a dificuldade para conseguir levar todos os bens necessários, mínimos para dentro de casa, seja o leite, seja a carne, dentre outros produtos, né? A gente sabe que muita coisa ainda está cara aqui no nosso país. Em 2022, o rendimento médio do 1% da população que ganha mais, ou seja, que tem um rendimento domiciliar per capita mensal de R$ 17 mil, era 32 vezes e meia maior que o rendimento médio de 50%, que ganham menos de R$ 537. Em 2021, essa razão era de 38,4 vezes. A desigualdade de rendimentos diminuiu no conjunto da população e também na população ocupada. O índice de Gini do rendimento domiciliar per capita caiu de 0,54 para 0,51 e o Gini do rendimento de todos os trabalhos caiu de 0,49 para 0,48, ambos menores da série. No mês dedicado à conscientização e à prevenção de acidentes de trânsito, o Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, o DETRAN-RJ, tem intensificado as ações com o objetivo de alertar a população sobre a importância da segurança nas vias e rodovias fluminenses. O Maio Amarelo, movimento global que busca reduzir o número de vítimas no trânsito, é uma iniciativa que ganha destaque em todo o estado e completa uma década este ano. Com o tema No Trânsito, Escolha a Vida, o DETRAN-RJ, em parceria com órgãos públicos, empresas e sociedade civil, desenvolve uma série de atividades ao longo do mês para estimular a conscientização e a mudança de comportamento de condutores de veículos, pedestres e ciclistas. Em 2022, no estado do Rio de Janeiro, foram 17.199 acidentes de trânsito, com 21.612 vítimas, sendo que 19.718 ficaram feridas e 1.894 morreram. Em média, 5 mortes no trânsito por dia. Esse ano, somente nos 2 primeiros meses, já foram registrados 2.782 acidentes, com 3.588 vítimas.
Esses e outros dados estatísticos foram, na verdade, apresentados na última quarta-feira em um evento organizado pela Coordenadoria de Estatística de Acidentologia da Assessoria de Gestão de Modernização do DETRAN-RJ, com base para discussão sobre a importância da segurança viária na redução de acidentes. Em parceria com a Upstar, a roda gigante no Rio, que fica no Porto Maravilha, no Santo Cristo, zona portuária da capital, foi iluminada na última terça-feira à noite com a cor amarela e a mensagem "No trânsito, escolha a vida". A gente tem até essa imagem para mostrar para você dessa campanha que está sendo realizada. E vale ressaltar até também que é muito importante você que é condutor, você que é motociclista, muita cautela no trânsito. Respeite as vias, verifique se o seu veículo está em condições adequadas para a circulação e, claro, se você for dirigir, não beba. É muito perigoso e é claro que é a responsabilidade de todos, porque a partir do momento que você se torna um motorista, um condutor imprudente, você coloca a vida de outras pessoas também em risco. Vamos mudar de assunto, vamos falar aqui sobre Petrópolis, então, agora no Correio Petropolitano Debate, porque foi realizada, na verdade, a Fundação Getúlio Vargas vai fazer um estudo aqui em Petrópolis, junto com a Defesa Civil, com o objetivo, esse objetivo é a realização de um estudo sobre as principais questões relacionadas aos desastres decorrentes de eventos climáticos em Petrópolis, particularmente as chuvas intensas do verão, assim como compreender os aprendizados e os principais gargalos na perspectiva da gestão de riscos. Durante a visita foram realizadas entrevistas com gestores e técnicos da Defesa Civil de Petrópolis, onde também ocorreu uma breve contextualização sobre desastres ocorridos aqui no município, visando compreender os principais fatores que os propiciaram, além das similaridades e diferenças entre eventos climáticos, bem como as possíveis mudanças ocorridas na estruturação e nas ações da Defesa Civil a partir da experiência de desastres. Petrópolis está entre as 3 cidades brasileiras que já passaram por tragédias e que foram selecionadas para fazer parte da pesquisa, que visa dialogar e explorar as ações e instrumentos existentes no âmbito da Defesa Civil, compreendendo a percepção dos entrevistados sobre acertos, limitações e o que precisa ser feito para que se alcance a eficiência no gerenciamento de riscos e de desastres. E é claro que a gente ainda acompanha, Petrópolis também precisa muito de política habitacional. A gente ainda sabe que existem mais de 3.000 famílias que continuam sem moradia, continuam sem residências. E a gente vê o prédio da Floriano Peixoto, mais de um ano depois da tragédia, que continua fechado, que não recebeu nenhuma intervenção até o momento do governo municipal, da prefeitura. São locais que já poderiam estar agregando aquelas famílias e que também a gente sabe, conversamos aqui no Correio Petropolitano Debate, famílias de 2013, de 2011, que continuam sem as casas, que ainda vivem do aluguel social. E a gente sabe que é necessário, ainda assim, até um reajuste desse aluguel, porque hoje com R$500 você não consegue mais alugar um imóvel, principalmente em Petrópolis. É preciso pensar imediatamente nessas ações aqui para a cidade. Na manhã dessa quinta-feira, a PPO, a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, divulgou por meio de suas mídias sociais, bem como através do envio de mensagens pelo WhatsApp, um pedido urgente de doação de alimentos para compor a alimentação dos atendidos pela instituição. No material postado, a associação pontua que, neste momento, as principais necessidades são as de doações de arroz, feijão, óleo, café, leite em pó e biscoito, que podem ser entregues diretamente na sede da instituição. Para arrecadar recursos para a manutenção das atividades cotidianas da PPO, bem como para a aquisição dos alimentos, a associação possui um setor de telemarketing ativo, coordenado por Alexandre de Carvalho Brito. O telemarketing funciona de segunda a sexta-feira, sempre das 8 da manhã às 2 da tarde. Em linhas gerais, as operadoras entram em contato por meio de ligação para telefones fixos e celulares e têm como meta apresentar a instituição e o trabalho que a mesma executa diariamente na cidade. Caso a pessoa que atendeu se interesse pela causa e deseje se tornar um doador,
As operadoras geram o cadastro do doador solicitando nome completo, telefone e endereço. A partir daí, é agendado o dia e horário em que o mensageiro da associação vai retirar a doação em espécie e entregar o recibo da oficialização do apoio. As doações captadas pelo setor de telemarketing da APPO também podem ser encaminhadas para a instituição por meio de depósito bancário no Banco Itaú, agência 9244, conta corrente 09277, dígito 2. Após realizar as operações bancárias, os doadores devem enviar via WhatsApp o comprovante para o número 24 99276 9832 e solicitar o recibo referente à doação. Então se você puder auxiliar a instituição, é importantíssimo esse trabalho. Vamos falar sobre o transporte público aqui em Petrópolis, porque o nosso repórter Wellington Daniel vai trazer as informações ao vivo para a gente, atualizações a respeito da operação dos ônibus aqui em Petrópolis, os passageiros ainda sofrendo muito com tantas dificuldades de horário, ônibus lotado. Enfim, Wellington, a vida do passageiro petropolitano não está fácil. Uma boa tarde para você. Quais são as atualizações que você traz para a gente? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Pois é, Richard, a gente consegue perceber aqui algumas filas bem grandes. Por exemplo, aqui é fila para o Morém, lá no fundo também é fila para a região do Quitandinha. As filas ainda estão um pouco grandes, mas segundo a prefeitura, o sistema está operando com 86% da sua capacidade. Isso contando as 5 empresas: Cascatinha, Petroíta, Cidade Real, Turpe e também a Cidade das Hortênsias. Em relação aos ônibus que chegaram para reforçar a frota, segundo a prefeitura, na terça foram 8 ônibus, ontem 9, e a previsão é que mais 4 cheguem hoje. Então aí é essa expectativa para que esse reforço, venha realmente ajudar a população. Tá certo, Wellington. A questão é importante saber, eles podiam ter divulgado isso, de quanto é a operação que está funcionando da Petroíta e da Cascatinha, que afinal foram as que tiveram um incêndio registrado, 86%, Sim. Incluindo as outras empresas. É muito fácil falar, porque realmente quem vive nas localidades atendidas por essas duas empresas é quem mais está sofrendo, Na verdade, tem aqui também, Richard, a Petroíta está com 66%, e a Cascatinha 86%. Então a gente tem aí essa soma das 5 empresas, mas também a capacidade das empresas afetadas pelo incêndio. E uma informação importante, Richard, também é que a prefeitura divulgou que agora, diariamente, ao final do dia, vai divulgar um boletim com as ações do gabinete de crise. Esse boletim, por exemplo, com essas últimas informações, foi um boletim que chegou ontem. Só que esse boletim não traz, por exemplo, as comunidades que vão ser atendidas no próximo dia. Se ele está sendo divulgado no final do dia, poderia então trazer essa informação de quais comunidades vão ser atendidas no próximo dia. Com certeza, Wellington. Enfim, é o passageiro tendo aí que sofrer dificuldades, complicações e às vezes até atrasos para conseguir chegar no trabalho ou para levar o filho na escola. Obrigado pelas suas informações e bom trabalho para você. Obrigado, Richard. Boa tarde para você e para todos de casa. Bom, situação delicada, A gente tem acompanhado aí, a situação já era difícil aqui em Petrópolis a respeito do transporte público e a gente continua vendo essa grande dificuldade após os incêndios aqui em Petrópolis. Agora, falar que 86% da Cascatinha está operando, basta perguntar o passageiro realmente no ponto de ônibus se está operando realmente com esses 86%, Na noite da última quarta-feira, policiais rodoviários federais prenderam uma pistola 9mm e 9 munições intactas e 2 facas e também uma vasta quantidade de maconha. A ação aconteceu após uma abordagem a um veículo de passeio na BR-101 em Niterói e o motorista foi preso. A equipe fazia fiscalização de rotina quando resolveram abordar um automóvel. Foram identificados indícios de adulteração no número do chassi, sendo verificado que se tratava de um veículo EcoSport roubado em 2017. Ainda durante a abordagem, foi sentido pelos policiais um forte odor característico da maconha. Após buscas no interior do veículo, foram encontrados 265 invólucros, 22 barras menores e 2 barras grandes de maconha. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil. A Secretaria de Assistência Social e o CIEE abrem inscrições para o programa Jovem Alerta em Bem Posta em Três Rios. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e o Centro de Integração Empresa e Escola,
abriram nessa semana, então, essas inscrições para esse programa Jovem Alerta. O curso visa preparar os jovens para o mercado de trabalho. Podem participar do programa usuários do CRAS, de Bem Posta, entre 14 e 21 anos e que estão inscritos no CAD Único. Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 15 de maio no CRAS em Bem Posta. Para a inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos, são eles: RG, CPF, comprovante de residência e o número do NIS, que é o número de inscrição social. E a gente ainda continua falando sobre Três Rios porque o TR Mais Emprego divulgou novas oportunidades na região. Entre elas são de vários segmentos e várias atuações. Para se candidatar e concorrer às vagas, os interessados devem acessar a página recursosumanos.com.br/Três Rios. A gente vai colocar na tela para você as oportunidades que estão sendo divulgadas essa semana. Entre elas estão aí designers, assistentes de marketing, supervisor de produção, impressor, instrutor, analista industrial, dentre outras. Para aquelas pessoas que não podem realizar essa inscrição pelo site, basta também ir até a sede da Prefeitura de Três Rios, de meio-dia às 5 horas da tarde, entre segunda e sexta-feira, e procurar a sala do Três Rios Mais Emprego. Outra opção é também o contato pelo e-mail emprego@trêsrios.rj.gov.br ou acessar o site da Prefeitura de Três Rios, trêsrios.rj.gov.br. Não perca a oportunidade de se cadastrar. Como a gente falou sobre a questão do transporte público, o diretor da CPTrans, Thiago Damasceno, se reuniu no fim da última quarta-feira com a direção do Sindicato dos Rodoviários. O objetivo dessa reunião foi, de alguma forma, tranquilizar o sindicato e os trabalhadores a respeito de que não haverá demissões mesmo após o incêndio. Além disso, a gente, claro, tem essa preocupação, já que muitos ônibus aí foram afetados por conta do incêndio registrado na madrugada da última terça-feira. Além disso, como o Wellington comentou, a gente vai colocar na tela para você o boletim que foi divulgado ontem pela CPTrans. Então, esse é o boletim que foi atualizado ontem a quase 8 horas da noite. Como o Wellington comentou, esse boletim vai ser atualizado todos os dias e a gente tem acompanhado aí os números a respeito da capacidade de operação da Petroita, que está em 66%, Cascatinha 86% e toda a frota 86%, como está colocado aí pela CPTrans aqui para a cidade. Mas vamos falar sobre castração aqui em Petrópolis, e a gente, para falar sobre esse tema, vamos conversar com a nossa repórter, a Leandra Lima, que vai trazer as informações para a gente ao vivo a respeito sobre essa castração. Na verdade, já é uma inscrição para os interessados realizar essa castração. Leandro, uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. É isso mesmo. A Prefeitura vai iniciar o cadastro para mutirões de castrações de cães e gatos entre 15 e 19 de maio. Os 2 primeiros mutirões vão acontecer entre julho e agosto, mas o cadastramento deve ser feito previamente. Então, a Coordenadoria de Vigilância Ambiental vai estar nos dias 15 e 16 nas PSFs Estradas da Saudade, Boa Vista, Machado Fagundes, Nova Cascatinha, na UBS Itamaraty, Igreja Menino de Jesus, entre outros locais. É necessário lembrar a população que no dia da inscrição, que eles forem efetuar o cadastro, é necessário levar CPF, identidade e comprovante de residência. Para mais informações sobre, pode entrar no site Petrópolis PMP, no Instagram, Petrópolis PMP. Perfeito, Leandro. Obrigado pelas suas informações e bom trabalho para você. Obrigada. Para você que está nos acompanhando, então, dia 15 e 16 foram listados aí os postos de saúde da família e as unidades básicas de saúde que vão realizar, então, esse cadastro para você fazer essa castração aqui em Petrópolis do seu animalzinho. Na última quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo retomou o curso de gestão de gestantes no Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro. Todas as quarta-feiras, a partir das 2 horas da tarde, as gestantes poderão participar do grupo. Além disso, um encontro mensal às 6 horas da noite também será realizado para as mães e os parceiros que não conseguem ir ao encontro na parte da tarde. Em maio, o curso vai acontecer
no dia 25, no próximo, ou seja, numa quinta-feira. Oi, pessoal. Venho aqui fazer o convite a toda a população para o curso de gestantes, que acontece toda quarta-feira, às 14 horas, aqui na maternidade. E uma vez por mês, a gente faz o curso no período da noite. É só se informar na maternidade e, querendo participar, é só chegar nesse horário. É muito importante você aí, gestante, né, que está vindo aí logo o filho, ter todos os cuidados, passar por esses treinamentos, são orientações que também vão ser divulgadas e, claro, você pai, companheiro aí da sua esposa, não deixe de participar também, vá junto com ela nessas reuniões, seja semanal, seja uma vez por mês, como foi divulgado. É muito importante ter esse cuidado durante esse período, principalmente para aqueles que estão nessa primeira viagem, nessa primeira experiência. É uma boa maneira aí de você, inclusive até ampliar ali o seu relacionamento, melhorar esse seu relacionamento com a sua esposa e com o seu marido. Não deixe de participar, reuniões semanais, toda quarta-feira e também uma vez por mês. E aí é sempre divulgado, né, após a reunião, qual é a próxima data e qual vai ser o horário e o local. Então fique atento também às redes aí, aos sites do governo, para você ter acesso a essas reuniões e esses cursos que são realizados em Nova Friburgo para gestantes e para os papais que também vão ser no futuro. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre esporte aqui no Correio Petropolitano Debate, porque a gente vai abordar agora a estreia do Carioca aqui no Rio de Janeiro. E claro, para falar sobre isso, a gente vai conversar com o nosso repórter Gabriel Ratti. Ele vai falar sobre a estreia do Petrópolis Futebol Clube no Carioca e, é claro, as expectativas também para essa partida. Gabriel, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Richard, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Isso mesmo, hoje vamos falar sobre esporte, principalmente sobre a estreia do Carioca A2, no qual tem um representante petropolitano esse ano, que é o Petrópolis FC, em conjunto com o Gonzalense. Então, muitas vezes, se você for abrir a tabela, vai estar escrito Gonzalense. Mas não se preocupa, é a equipe do Petrópolis. E a partida de estreia será nesse sábado, às 3 horas, lá no Atílio Marotti. Isso mesmo, aqui no estádio do Serrano. Após a gente conseguir a liberação para esse jogo, nós temos hoje uma fala do Rogério Pina sobre a expectativa para o jogo. Então, a expectativa para a nossa estreia muito boa, muito confiante dentro daquilo que a gente fez nesse período de pré-temporada. A gente sabe que a competição é uma competição muito difícil, todos os jogos são difíceis, não vai ser diferente na estreia contra o Macaé, mas acredito que o Petrópolis está bem preparado para essa estreia e para fazer um grande campeonato. Vamos buscar esse acesso com todas as nossas forças. Aí, Gabriel, a expectativa então, pelo visto, do treinador é grande. E é claro, acredito que também de todo o clube, né? Isso. E durante a semana, o Petrópolis anunciou em suas redes sociais todo o seu elenco que irá disputar o campeonato. Ao todo são 27 atletas e alguns deles até fizeram parte do elenco. Nós também temos um vídeo com o zagueiro Andrezão falando um pouquinho sobre essa estreia, que será contra o Macaé. Meu nome é André Santos, zagueiro do Petrópolis. Eu falo a expectativa do jogo. Temos quase um mês de trabalho, o time está bastante preparado, focado. E sábado nós temos uma estreia diante do Macaé. Um jogo bastante difícil, mas a equipe está preparada, focada. Vamos fazer um grande jogo, se Deus quiser. Gabriel, só para a gente reforçar então aqui, a estreia é nesse sábado, que horas que é o jogo? Isso, a estreia é nesse sábado agora, 3 da tarde, no estádio Atílio Marotti, contra o Macaé. As informações sobre ingresso é o quê? A inteira será R$ 40,00 e a meia será de R$ 20,00. Os ingressos serão comercializados 1 hora a partir do dia do jogo, na bilheteria do estádio mesmo. E uma informação bastante importante é que todo morador de Petrópolis vai pagar meia. Então, se você mora em Petrópolis e quer assistir o jogo, leva um comprovante de residência que você vai pagar meia lá na entrada.
Tá certo, Gabriel. Obrigado pelas suas informações. Então, para quem não tinha nada para fazer no fim de semana, já pode assistir a estreia do Petrópolis Futebol Clube no Carioca 2 aqui. Obrigado pelas suas informações, Gabriel. Obrigado, Richard. Boa tarde. Para você que está nos acompanhando, o Correio Petropolitano faz um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco com a nossa entrevista para você que está nos acompanhando. Rapidinho, 2 minutos, Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece. Nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas. As mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente?
porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, e no programa de hoje vamos abordar um tema muito importante e que está chegando inclusive esse dia, no dia 18 de maio, é nacionalmente comemorado, não é comemorado, né, mas é o dia voltado para a conscientização aí do abuso e exploração sexual infantil. No programa de hoje nós vamos entrevistar o vereador Marcelo Chitão, ele que inclusive foi o autor do projeto de lei que já foi sancionado aqui na cidade, justamente que visa esse combate aqui em Petrópolis, ou seja, criar campanhas educacionais. E a gente vai conversar então um pouco com o parlamentar para falar um pouco sobre essa campanha. Vereador, muito obrigado pela presença, boa tarde. E claro, é um tema muito importante e Petrópolis tem que começar a tomar essas atitudes para a gente de alguma forma acabar com esse tipo de ação, né? Boa tarde, Richard, eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui e com certeza é um tema bastante relevante, de grande importância. Cuidar das nossas crianças é cuidar do adulto de amanhã, né? Então, o abuso e exploração sexual infantil é um tema muito importante que a gente traz aqui para a cidade porque é preciso debater para combater o problema. E vereador, como que foi em 2021? A gente lembra, para quem está nos acompanhando, esse é um projeto de lei já que tem alguns anos, né? Foi sancionado inclusive também em 2021 e de lá para cá o senhor tem visto e acompanhado aí até de ações, de campanhas educacionais voltadas para o tema. Então, quando nós trouxemos essa proposta para Petrópolis, nós havíamos acabado de passar por um período de pandemia, onde todos esses projetos estavam um pouco reclusos, né, devido a tudo que a gente passou. Em 2021 a gente conseguiu a aprovação na Câmara de Vereadores e foi sancionado pelo Executivo. E agora, findando aí esses problemas que atingiram a nossa cidade, assolaram a nossa cidade, a gente entende que agora a gente precisa estar mais focado para essas leis, né, e essa em especial. A secretária, primeira-dama, Luciane Bom Tempo, ela foi muito receptiva a esse projeto, tão logo ele chegou no Executivo, perdão, e ela de fato está abraçando essa causa. Então esse ano a gente entende que as ações serão mais enfáticas. Só para você que está em casa nos acompanhando também, já existe até uma lei nacional também do ano de 2000, não vou me lembrar exatamente a lei especificamente, mas que já trata também sobre esse tema. E, vereador, a gente vê que as crianças, de modo geral, sofreram muito, tanto por conta da tragédia, por conta da pandemia, né? O acesso à educação foi muito dificultado durante esses 2 períodos aqui na cidade. Qual que é a necessidade de levar essas informações, lógico, não só para os pais, para os responsáveis, mas até também para as crianças, né? Porque é um período muito delicado. Uma criança que passa por esse tipo de situação, por exemplo, ela em muitos casos fica reclusa, ou então não conversa, ou então começa a querer se afastar daquela pessoa. É importante também levar essa pauta para as escolas, por exemplo? Com certeza. Essa é a razão principal de nós instituirmos no calendário de Petrópolis uma data oficial, específica para isso, para que tratemos, né, com mais contundência sobre o assunto. Como você bem disse, geralmente essa violência ela é praticada por entes queridos, por pessoas de confiança da criança. Então se torna um tema velado. A criança ela guarda isso para si, as denúncias são muito poucas, né? As agressões físicas elas são pequenas, não evidenciam, né, a agressão, e isso vai trazendo consequências
drástica para a vida do ser humano. Problemas psicológicos, né? A baixa autoestima, problema de relacionamento com outras pessoas, medo. E isso ela carrega o resto da vida. Justamente por ser um problema que não é falado, né? Por essa questão de ser geralmente praticado por pessoas íntimas. Né? E qual que é essa campanha, né, na verdade, se tornar isso dentro do calendário de Petrópolis? Você acredita que a gente possa, de alguma forma, amenizar os casos na cidade? A gente sabe que, como o senhor bem comentou, os casos de subnotificação às vezes são altos, porque, né, a criança realmente fica com medo ou sofre até ameaças mesmo para não contar. É importante que a população adulta, nesse caso, também saiba como lidar com esse tipo de situação, até mesmo para fazer com que essa criança denuncie esse tipo de crime? Exatamente. A intenção também é essa, que o adulto também, né, principalmente o adulto, os responsáveis, né, se manifeste, procure os nossos conselhos tutelares, tem o telefone 125. Quero salientar, Richard, que teremos em breve um novo núcleo de conselho tutelar da nossa cidade, 2 passarão para 3. Então, debatendo o assunto, trazendo esse assunto para a sociedade, para as escolas, não só as crianças, né, a entenderem que tem que falar com seus pais, com os responsáveis, mas os responsáveis entenderem a importância de denunciar, né? Mesmo sendo um problema no seu âmbito familiar, isso precisa ser denunciado para que a gente possa dar um futuro melhor para essas crianças, entendeu? Vereador, é importante também termos uma integração com outras pautas dentro desse tema, por exemplo, mulheres, visto que em alguns casos as mulheres também podem sofrer violência dentro de casa e às vezes o filho também se torna consequência dessas ações, até mesmo para que esse problema possa ser entendido de forma ampla, não somente o fato da violência e o abuso sexual contra crianças, mas para entender todo esse contexto em torno. Claro, sem dúvidas. Até porque a própria mãe, né, ela tem um medo também. Porque a criança, às vezes, ela sofre o abuso, a violência sexual, mas a mãe também é uma vítima de violência da própria pessoa. Então, é primordial, né, essa integração com as mulheres, com as mães, né, que também são maiores vítimas nesse caso também. E há alguma expectativa para as ações desse ano, vereador? Você tem conversado, você comentou que a Luciana tem pegado nessa pauta com bastante veemência. Já há uma expectativa para esse ano, algumas ações, até no próprio dia 18 mesmo? Você tem conversado com o executivo? Sim, Richard, o meu gabinete já esteve reunido no gabinete da primeira-dama, da secretária. Já houve, né, essa reunião, ela continua, né, se mantém animada e entusiasmada para participar desse programa que eu te falei que ela tanto gostou, né? Então, assim, a gente não pode antecipar ainda quais ações serão feitas, mas posso te garantir que, inclusive, uma que eu posso te antecipar, uma audiência pública que vai acontecer agora dia 18, se eu não me engano, já para debatermos esse tema. E outras ações vocês vão observar que vão acontecer aí, que já está sendo tramitada, já está sendo compactuada entre o meu gabinete e o gabinete do prefeito. Perfeito. É sempre importante para você que está nos acompanhando a gente ter essa conscientização. O calendário ele é extremamente importante, justamente para ter essas pautas, principalmente nesse período, mas é algo a ser debatido durante todo o ano. Até porque a violência ela não é realizada somente, por exemplo, no mês de maio. E é sempre importante a gente ficar atento a essas ações que estão sendo acompanhadas, que estão sendo realizadas. E, vereador, você pretende até também acompanhar essa pauta durante todo o ano, justamente para entender também quais são os projetos e ações que estão sendo adotados pelo Executivo? Sim, Richard. Você foi bastante feliz.
É preciso acompanharmos o ano inteiro. A data oficial, né, do calendário é para enfatizar mais, né, para acender a lâmpada, acender a luz, mas que ela se mantenha acesa, né? E a gente pretende, sim, claro, acompanhar, porque sabemos o quão importante é o tema. E nesse aspecto, vale até enfatizar que nós temos nosso gabinete também tem, nosso mandato tem a lei do semáforo do toque, que foi sancionada também há pouco tempo, que ela também vem de encontro. É uma forma didática que a gente traz também para Petrópolis e conta muito com a ajuda da Secretaria de Educação, né, em todas as escolas, que é um meio didático da criança entender aonde o corpo dela pode ser tocado, né, aonde existe o carinho e o abuso. Então é também uma forma da gente dar essa continuidade aí durante todo o tempo, né? Só para quem está em casa, o que seria essa ação do semáforo? O semáforo do toque são, um exemplo, dentro das escolas, cartazes com a criança e o semáforo verde, o laranja e o vermelho. O vermelho onde não pode ser tocado, o amarelo já é um sinal de alerta, o verde onde a pessoa, o adulto pode tocá-la com carinho respeitoso. Então a criança também precisa, isso já é também uma campanha nacional que a gente precisa enfatizar, né, aqui na nossa cidade. Manter o foco nisso, porque é de fato uma preocupação, justamente por ser um tema que ele causa muita dor, entretanto o sofrimento é muito velado, como nós já falamos aqui, né? Ela guarda aquilo ali, aquilo não é muito exposto. Então a gente precisa de várias ações para tentar, de alguma forma, minimizar isso. Vereador, você pretende também, de alguma forma, pelo menos durante o mês de maio, já que é um mês voltado aí para essas campanhas, ou até como sugestão, na verdade, conversar, por exemplo, com o Conselho Comunitário de Segurança, para abordar a pauta, a própria Secretaria de Educação também, porque realmente quando a gente mostra isso para as crianças dentro das escolas, principalmente, é um momento de virada de chave ali, dela entender que ela pode passar por um abuso em casa, mas seria importante também um canal, talvez até de denúncia, para esse tipo de crime. Como que isso é visto hoje aqui em Petrópolis e talvez seria também uma alternativa colocar essas denúncias dentro das unidades escolares? Com certeza, com certeza. Richard, por isso eu acho fundamental essa audiência pública. Nessa audiência pública é onde a gente pode debater e ouvir os órgãos competentes, aqueles que estão, nós como parlamentares, a gente ajuda, cria as leis, as campanhas, mas na verdade é uma forma de ajudar órgãos que sofrem mais com isso, sofrem no sentido deles acompanharem mais de perto, são eles que recebem as denúncias, eles que estão de perto acompanhando o que acontece. Então esse debate, essa audiência pública, ela é fundamental para que a gente debata, como você falou, e possa levar para essas entidades da melhor forma possível. O que eu já posso te antecipar é que é fundamental, né, principalmente dentro das escolas, a gente ter essa parceria, né? Quando a gente fala sobre violência, né, e o abuso sexual, é algo muito delicado, mas extremamente importante de ser debatido. E como a gente comenta tanto aqui no programa, assim como outras pautas, até a segurança nas escolas, que foi algo até muito comentado, né, nas últimas semanas, a informação é o ponto principal, porque a partir do momento que aquela criança sabe o que pode, sabe o que não pode, ela vai chegar num professor, ela vai chegar ou na mãe ou no pai para denunciar esse tipo de crime, esse tipo de atitude que foi realizada. Vereador, essa pauta é fundamental, a gente sabe muito bem disso, e maio chegando agora, né, a gente já entrando agora na segunda semana do mês. Dia 18 é a campanha, né, o dia voltado para essa conscientização. O vereador veio até com a gravata aqui para simbolizar esse dia. Eu pergunto
Por que de trazer essa pauta? Quando surgiu essa ideia lá em 2021 de trazer isso aqui para Petrópolis? Surgiu como um exemplo de outro município ou realmente da necessidade de trazer essa pauta para Petrópolis ou também por conta dos casos que foram registrados? Acho que por tudo isso eu já carrego comigo assim na minha vida essa questão da criança. Sempre fui muito envolvido com projetos na minha região lá do 2º Distrito, que envolve muitas crianças, projetos culturais, esportivos. Então, a gente, como parlamentar, o que nós vislumbrávamos como parlamentar é poder nos doarmos mais, né, mais do que a gente já fazia antes de estarmos como vereador. Então, sabendo desse problema silencioso, camuflado, né, e, claro, pesquisando, acompanhando outras iniciativas em outras cidades, em outros municípios, a gente traz isso para Petrópolis para darmos um pouco aí de contribuição, né, no nosso mandato. Perfeito, vereador. Nesse nosso bate-papo, talvez alguma outra informação importante que faltou, ou até mesmo um recado de conscientização, de educação que você queira deixar para a população, para quem está nos acompanhando? Eu acho que basicamente foi dito praticamente tudo. Dizer que a gente nós estaremos nas ruas aí junto com o Executivo, com essas ações, posso antecipar por algumas panfletagens também, e que as pessoas estejam atentas. Acho que a principal questão nesse tema é fazer com que a criança possa se soltar denunciando isso aos seus responsáveis, e que os responsáveis denunciem, que ele procure os nossos conselhos tutelares, a polícia, enfim, que ele aborde o assunto para que não fique impune, para que a gente evite uma consequência mais grave para essas crianças. Perfeito, vereador. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Para você que está em casa nos acompanhando, eu comentei sobre a lei, é a Lei 9.970, do dia 17 de maio de 2000, que institui então o dia 18 como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E como o parlamentar aqui comentou, procure o conselho tutelar, busque orientações, informações, acompanhe dentro da escola do seu filho se essas ações estão sendo realizadas, se o ensino está sendo realizado, as orientações, as dicas. E, claro, fique atento também aos sinais que essa criança pode apresentar. São extremamente importantes. Muitas vezes reclusa, ou às vezes fala pouco, ou fica com medo de se aproximar de determinada pessoa. São pontos que você pode ir linkando e, lógico, com muita calma você consegue conversar com essa criança, até para evitar problemas futuros psicológicos, como a gente comentou aqui na entrevista. O Correio Petropolitano Debate fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Claro, a gente volta amanhã, 13h ao vivo, e eu estou te aguardando. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.